E aí galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre ritmo de edição. E para começar a falar sobre ritmo, eu queria elencar algumas possibilidades de leitura que a gente tem. E a primeira possibilidade é o que eu chamo de ritmo interno da imagem. O ritmo interno da imagem, basicamente, ele diz respeito à velocidade com que as ações decorrem dentro da cena. Então imagine uma cena de ação, por exemplo. Todo o desenrolar dessa cena ele é muito mais enérgico. A velocidade com que os personagens se movem, a velocidade com que a câmera se move, tudo é muito mais carregado, tudo é muito mais rápido. Então isso denota um determinado ritmo. Já uma cena contemplativa, por exemplo, ela é muito menos carregada. As ações são muito mais contidas, o ator se move um pouco mais lentamente, ele contempla de fato. A câmera se move um pouco mais lentamente, os planos são um pouco mais longos, ok? Então o ritmo interno ele é muito ritmo planejado pelo diretor, pela pessoa que filmou esse material. Então em uma determinada cena ele planeja acelerar mais a ação, dirigindo os atores para que eles correspondam a essa aceleração. Em outra cena ele quer desacelerar, por exemplo. Então numa cena mais lenta, uma cena mais contemplativa, ele faz o caminho contrário, desacelera, a câmera se move mais devagar, tudo se move um pouco mais devagar, num ritmo um pouco menos carregado. E a segunda leitura de ritmo que eu queria trazer para vocês é o ritmo externo. O ritmo externo é um ritmo que diz respeito agora diretamente à montagem. É a velocidade, né? É a medida dos cortes que você vai fazer. É a velocidade que você, editor, vai imprimir a essa edição, correspondendo às expectativas, né? Correspondendo ao ritmo interno da imagem, por exemplo. Então o ritmo externo ele é complementar a essa leitura que a gente faz do ritmo interno de cena, que é para a gente não cometer o erro de fazer uma edição muito lenta para uma cena que é muito rápida, uma cena que é de ação propriamente dita. A gente vai quebrar o ritmo se a gente fizer isso. Ou a gente fazer uma edição muito rápida, muito picotada, muito acelerada para uma cena que é mais contemplativa ou mais dramática. Porque numa cena dramática, por exemplo, imagina que o ator lhe deu uma notícia bombástica e aí a gente tem esse período de respiro dramático que vem após essa notícia, que é basicamente o tempo de reação do personagem, dele transformar as emoções que ele está transmitindo naquele momento, por exemplo. Então se a gente pega e faz uma edição muito rápida, muito acelerada, enche de jump cut nessa situação, por exemplo, a gente perde o respiro dramático, a gente perde a pausa dramática, por exemplo. E aí a dramaticidade da cena em geral cai. Então é importante compreender que existem tempos dramáticos, existem momentos em que o corte tem que se estender mais, e existem momentos em que a gente tem que ser mais rápido, mais ágil de fato. Outra possibilidade de ritmo é o ritmo musical, propriamente. Na linguagem web e até mesmo no cinema, em filmes como Baby Driver, ritmo de fuga, como ele é chamado aqui no Brasil, a gente tem os cortes muito sincronizados, muito marcados com o ritmo da música, com o beat da música, por exemplo. E isso faz com que os cortes eles sejam muito mais métricos. O que isso quer dizer? Eles são muito mais correspondentes uns aos outros, eles têm mais ou menos a mesma medida de corte em todos os cortes, para manter o ritmo da música. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms. E o que isso causa? Isso vai gerar para o espectador uma previsibilidade de corte, uma previsibilidade de onde as transições de cena ocorrerão, por exemplo. E isso gera um certo conforto, que a partir do momento que você compreende o ritmo da música e compreende que as imagens transitam no mesmo ritmo, você cria uma certa previsibilidade e isso é confortável para o espectador. Mas isso é muito utilizado como eu falei, em linguagem web. No cinema ele foi utilizado no Baby Driver, é o único filme que eu consigo me lembrar que utilizou no filme todo essa montagem rítmica, né, no ritmo da música. Então eles planejaram o filme para que ele fosse filmado daquela maneira, para que as cenas batessem
com ritmos musicais, né? Com as músicas escolhidas para o filme, por exemplo. Então eu diria que essa relação entre ritmo musical e ritmo de corte é uma via de mão dupla, né? A música, ela pode ditar o ritmo de corte, assim como o ritmo de corte ou o ritmo interno da cena pode ditar que tipo de música você vai utilizar, qual o mood da música, se o BPM vai ser mais alto ou se o BPM vai ser mais baixo, né? Uma música mais tranquila ou uma música mais aceleradona. Um exemplo de cinema de bom uso da trilha, de quando a trilha complementa muito o ritmo da edição, muito o ritmo interno da cena, eu diria que são as trilhas de Mad Max Fury Road. Que é um filme espetacular. A cinematografia é linda, os efeitos são lindos, as cenas são lindas, a trilha é linda, tudo é maravilhoso nesse filme. Gosto muito dele. Se possível, vejam, ok? E aí lembra que no início do curso, lá pela aula 1, quando eu falei dos teóricos da montagem, eu citei uma figura chamada Sergei Eisenstein e eu deixei para falar um pouco mais dele quando a gente avançasse um pouco mais no curso. Porque eu queria trazer as teorias de Eisenstein justamente para essa aula de ritmo de edição. Porque Eisenstein ele cunhou alguns termos, algumas teorias que dizem respeito à montagem métrica, por exemplo, é um termo cunhado por ele, a montagem tonal, a montagem rítmica, a montagem intelectual, e tudo isso diz respeito à leitura que a gente faz da cena, né, do ritmo interno, ao ritmo externo que a gente imprime na cena através da montagem e a intencionalidade que a gente tem na cena para imprimir um tom um pouco mais intelectual, um tom um pouco mais intencional e artístico à cena que a gente está editando naquele momento. Dentre os teóricos da montagem, eu diria que Eisenstein ele é um dos mais completos e um dos mais complexos de compreender. A teoria dele é bastante densa e em alguns momentos você sente uma dificuldade de compreensão e até mesmo uma certa redundância no que ele chama de diferentes tipos de montagem, por exemplo. Mas as teorias de Eisenstein são excepcionalmente válidas ainda nos dias de hoje para a gente compreender esse fenômeno da montagem, a nossa forma de fazer a leitura da imagem, a leitura dos ritmos de imagem e dos ritmos de corte, por exemplo, e elaborar a nossa montagem pensando muito mais de uma maneira técnica, de uma maneira lógica na hora de fazer a nossa montagem. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco mais esse conceito de ritmo na prática, beleza? Vou ensinar vocês como fazer uma marcação no ritmo musical e como a gente vai fazer as leituras de diferentes ritmos internos e externos na montagem. Então, valeu e até a próxima aula. Valeu!